Eu estou saindo agora do Sorocaba Shopping Center, o shopping center mais antigo de Sorocaba. Ele foi fundado em 1981, foi inaugurado em 1981, ou seja, há 43 anos. E enquanto eu esperava o horário para assistir esse filme, que foi esse filme que eu assisti, aí me deparei com o cartaz desse filme aqui. É o Duna 2. Eu me lembro do Duna, do primeiro Duna de 1984, que teve uma das cenas mais nojentas da história do cinema, que foi o vilão do filme cuspindo numa mulher. Eu me lembro dessa cena até hoje. Mas não foi esse filme que eu assisti, não, o Duna 1 no caso. Esse aqui é o Duna Parte 2 de 2024 mesmo. Que tem o Timothée Chalamet no papel do personagem principal, que no Duna 1 era o cara lá do Twin Peaks. Mas eu assisti esse filme aqui. Então o shopping já está fechando. Eu nem sei por onde que eu saio aqui. Esse é o Duna Parte 2 que eu falei. Que o pessoal fica com a esclerótica fosforescente. Deixa eu ver se eu acho a saída. Então, esse shopping mudou muito pouco nos últimos 43 anos. Não, essa parte de trás aqui é mais recente, né? Porque o shopping mesmo, em 1974, era daqui pra frente. Então, daqui pra trás era o shopping 1974, essa parte foi construída depois. Inclusive, aquela escada rolante era a segunda escada rolante mais antiga de Sorocaba. A primeira foi lá das Pernambucanas. A escada rolante mais antiga de Sorocaba, aquela foi a segunda. Então essa parte aqui, a parte mais antiga de 1981, desculpe, de 1981, que foi a parte mais antiga desse shopping. Agora eu tô vendo se eu acho a saída. Quem achou que esse shopping acabaria após a morte de Elie José se enganou. O Elie José, que é fundador desse shopping, já morreu. A Toshimar continua sendo aqui. É uma das as primeiras lojas aqui desse shopping. Aqui é a praça de alimentação mais antiga daqui. Tem a saída por aqui. Aqui era o antigo Morita, que mudou de nome um monte de vezes. Aí acabou de subdividir em várias lojas. E muita gente estava comentando a respeito do filme, da série The Chosen, porque na verdade esse filme que eu assisti são os 2 primeiros episódios da 4ª temporada da série The Chosen. O que significa The Chosen? Os escolhidos. Que a série fala sobre o ministério terreno de Jesus, a escolha dos discípulos, no caso. Por isso que a série, o nome da série é Os Escolhidos, que é The Chosen em inglês, que fala sobre a escolha, Jesus escolhendo os seus discípulos. E esse filme que assisti hoje nada mais é do que os 2 primeiros episódios da 4ª temporada. Eu assisti a entrevista que o... Nossa, não tô achando... tá aqui. Eu assisti a entrevista lá do canal Inteligência Limitada, lá onde o apresentador do canal Inteligência Limitada entrevistou o Jonathan Roumie, que é o intérprete de Jesus na série The Chosen, o Palas Patel, que é o intérprete de Mateus, que nessa série Mateus é autista, e um ator indiano chamado Palas Patel interpreta Mateus. E a esposa do Pedro nessa série é uma atriz brasileira de Teófilo Otoni chamada Lara Silva. Só que essa Lara Silva, ela foi para os Estados Unidos muito pequena, então ela mal sabe falar português. Então nessa entrevista lá do canal Inteligência Limitada, ela falou inglês quase o tempo todo. Então essa Lara Silva mal sabe falar português, ela fala mais inglês que português.
Porque embora ela seja pelo Tony, foi levada ainda muito jovem para os Estados Unidos, muito pequenininha. Então ela mal sabe falar português. Mas qual que é o problema dessa série? Eu sinceramente não vi problema nenhum. Eu sei que eu não assisti as 3 temporadas anteriores. E sinceramente eu não vi nada de tão errado assim nessa série. O pessoal mete o pau na série, fala que a Angel Studios, né, que é a produtora da série, inclusive esse filme começou com um discurso do idealizador da série. Ele falou em inglês, né, sem dublagem, né, porque em todas as cópias desse filme em Sorocaba foram dubladas, mas o começo do filme o idealizador da série falou em inglês, ou seja, estava legendado o discurso dele de boas-vindas aos que assistiriam o filme no Brasil. Aí os outros, no final desse filme, os episódios seguintes da 4ª temporada apareceram legendados. Eles apareceram em inglês, legendados em português. Mas o filme inteiro, o filme em si, né, só tem cópias dubladas em português. Aqui em Sorocaba, pelo menos. Mas é assim, o pessoal mete o pau nessa série do Chosen, por quê? Primeiro porque a Angel Studios, pelo que consta, é Mormon. É da igreja chamada Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias, que é a igreja dos Mormons. Outra coisa é que algumas pessoas que participam das filmagens dessa série são militantes LGBT. Tanto que numa das gravações, né, numa das fotos que tiraram das gravações, apareceu uma bandeira do movimento LGBTQIA+. Isso gerou críticas terríveis. O fato de Pedro ter uma esposa chamada Eden também, e outros personagens, né, que não aparecem na Bíblia, acabou sendo motivo de crítica de muita gente. Mas como é que pode colocar uns personagens que não tem nada a ver com o que está na Bíblia, não sei o que, não sei o que. Mas a novela Jesus, que foi produzida e veiculada pela Record, também teve personagens, fez assim, porque eu considero como licença poética, né? Porque no que a Bíblia omite, os filmes e novelas bíblicas no caso, acabam colocando personagens para acrescentar algo à história. E esse Jesus que aparece na série The Chosen é um Jesus, digamos assim, mais humano do que deveria, né? Porque segundo a Bíblia, Jesus nunca pecou, ele nasceu sem pecado e permaneceu sem pecado, continuou sem pecado, porque ele morreu e ressuscitou. Eu estou gravando esse vídeo no dia 26 de março de 2024. Daqui a alguns dias será o feriado da Páscoa. E então esse vídeo, esse filme no caso, ele foi lançado para coincidir com a Páscoa. Oi. Então, qual que é o problema dessa série então? Eu aparentemente não vi nenhum assim, porque a intenção do Dallas Jenkins, lembrei. Dallas Jenkins é o idealizador da série. Que o Dallas Jenkins fez um discurso no começo do filme, em inglês, legendado em português. Então qual que é o problema dessa série? Eu aparentemente não vi nenhum, salvo essa licença poética, digamos assim, que o Dallas Jenkins desenvolveu na série. Conseguiu desenvolver, né? Porque
segundo o Jonathan Roumie, a série terá 7 temporadas. Já estamos na 4ª. Então, o que teve esse filme que eu acabei de assistir? Ele focou em 3 coisas. Que o filme foi no ritmo bem devagar, quase parando, né? O filme teve acho que mais de 2 horas de duração. Deixa eu ver, começou às 7h30, foi até... teve quase 2 horas e meia de duração. Então, o filme focou em 3 coisas principais: a morte de João Batista, a ida de Jesus e seus discípulos até Cesareia de Filipe, que hoje é conhecida por Bânias, na época era chamada de Portais do Inferno, porque lá era feito o sacrifício a Baal, aos deuses pagãos. E a terceira coisa é o perdão de Pedro a Mateus, porque Mateus era cobrador de impostos e Pedro era zelote. Então, por ser zelote, no caso Simão, né, que mudou, nesse filme mudou de nome para Pedro, Jesus mudou o nome dele para Pedro. Então, até então, nessa série, Simão, filho de Jonas, não era conhecido por Pedro. A partir da ida de Jesus e seus discípulos até Cesareia de Filipe, que hoje é conhecido por Bânias, ele era só Simão, filho de Jonas. Aí, a partir da confissão, que é o trecho mais mal interpretado da Bíblia, que eu falarei mais tarde, Simão, filho de Jonas, passou a ser conhecido por Pedro. Tá tendo um negócio aqui a Praça da Bandeira, né? Deixa eu ficar aqui na Praça da Bandeira, porque essa praça aqui tava uma aparência horrível. Agora tá bem melhor, tá mais bonitinho, tem até um letreiro aqui diferente. Deixa eu parar aqui, terminar de gravar esse vídeo aqui no letreiro, porque aqui tem bastante guarda municipal, tá bem iluminado agora, tá com uma cara bem melhor, então acho que eu posso terminar de gravar o vídeo aqui. Então, qual que é o problema com essa série? Eu sinceramente não vi nenhum problema assim grave, né? Eu vejo como o que essa série possui, né? Pelo menos o filme, né, que resume bem a série. Eu creio que eu nunca tinha assistido nenhum episódio dessa série, mas pelo filme de hoje eu percebi que a atuada dessa série é praticamente a mesma. Eu deixei na tela final desse vídeo uma explicação do pastor Antônio Júnior a respeito dessa série, porque que The Chosen pode ser uma série prejudicial, se existe algum problema em assistir. Então deixei na tela final desse vídeo um vídeo que o pastor Antônio Júnior, acredito que foi o vídeo mais sensato, mais equilibrado que alguém fez até agora sobre essa série. Então, assim, o filme que eu assisti hoje tem 3 momentos principais: a morte de João Batista, a ida de Jesus e seus discípulos para Cesareia de Filipe e o perdão de Pedro a Mateus. Então eu quero focar nessas 3 partes para comentar a respeito do filme. Sobre a morte de João Batista, eu quero ler 3 trechos da Bíblia, todos no Evangelho segundo Mateus, porque Mateus teve bastante destaque nesse filme que eu assisti. E segundo Dallas Jenkins, Mateus era autista, mas isso não veio ao caso, é uma liberdade poética do Dallas Jenkins. Então, começando pela morte de João Batista, há uma ênfase muito grande nesse filme que eu assisti sobre a Herodias aparece, Salomé aparece ensaiando para dançar no banquete do aniversário de Herodes Antipas, tal. Aí Salomé orienta a filha a falar que queria a cabeça de João Batista, tal. Então deixa eu ler o trecho da Bíblia que fala a respeito disso. Aqui no Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, eu lerei até o versículo 13. Por aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus.
e disse aos que o serviam: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o meteram no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, pois João lhe dizia: não tinha lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Ou seja, o povo achava que João Batista era o próprio Messias, sendo que o próprio João Batista falava que não era. Mas enfim, ora tendo chegado o dia natalício de Herodes, no caso do Antipas, né, Herodes Antipas, que tinha quatro, a Bíblia relata 4 Herodes: Herodes o Grande, que era aquele assassino que mandou matar as crianças, né, quando Jesus nasceu; Herodes Antipas, que é o irmão de Filipe, que Filipe era tetrarca da Judéia, e Herodes Antipas da Galileia, acho que é isso. Não, o governador da Judéia era Pôncio Pilatos, Filipe era de outro lugar, não lembro o nome agora, e Idumeia, se não me engano, e o Herodes Antipas era da Galileia. Então vamos lá. Versículo 6 do capítulo 14 de Mateus. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes. Inclusive, a dança de Salomé nesse filme foi uma dança contemporânea. Eu diria até que não tem nada a ver com a dança que era feita naquela época. É mais uma dança contemporânea do que outra coisa, mas enfim. Pelo que prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. Aí no outro texto fala: até metade do meu reino, sob efeito do álcool, né? Que Herodias tinha dado muita bebida para Herodes Antipas. Aí no versículo 8: então ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento dos que estavam com ele, a mesa determinou que ele a desse, e deu ordens e decapitou a João no cárcere. Então mostra João Batista sendo morto e tal. Claro que mostra cortando a cabeça dele, mas dá a entender que ele colocaram um prato embaixo, né? O negócio, ele esticou o pescoço, olhou para fora, viu um cordeiro, né? Dizendo que estava, estou pronto para ir ao encontro do cordeiro. Aí o cara meteu o machado no pescoço dele. Aí Jesus, aqui ó, foi trazido, no versículo 11, foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou a sua mãe. Então vieram, não mostrou obviamente a cabeça de João Batista. Na novela Jesus mostrou. Na novela Jesus mostrou Salomé levando a cabeça de João Batista para Herodias. Mas no filme não. Versículo 12. Então vieram seus discípulos, levaram o corpo e sepultaram, depois foram anunciar Jesus. Só que Jesus, no filme, aparece chorando, rasgando as vestes, está fazendo... Não, só que olha só o que diz no Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, versículo 13. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte, sabendo as multidões, vieram das cidades, seguindo por terra. Então Jesus, quando João Batista morreu, ele ficou triste? Ficou. Mas a novela Jesus foi bem mais bíblica nesse sentido, né? Ela foi fiel à Bíblia, porque mostrou Jesus, no caso, na novela Jesus era o Dudu Azevedo. Dudu Azevedo, ele, interpretando Jesus na novela, ele saiu com um barco, foi pro meio acho que do Mar da Galileia, acredito eu, e ficou sozinho lá, pensando na missão dele e tal. Então a novela Jesus foi mais fiel à Bíblia que a série do Shows. Agora vamos aqui para mais para frente, dessa vez no capítulo 16 de Mateus. Eu lerei do versículo 13 ao 20. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E no filme que eu assisti agora mostrou o pessoal lá, eles tinham passado por Cesareia de Filipe, que hoje é conhecido por Bânias, bem na hora que o pessoal estava fazendo sacrifício. Tava levando as cabras lá, acho que estava fazendo sacrifício humano, né? Então acho que as cabras estavam sendo... enfim, dá a entender que foi um sacrifício humano e que as cabras seriam usadas para beber o sangue das cabras, uma coisa assim, né? Mas logo depois do sacrifício, quando o povo já tinha ido embora, aí Jesus perguntou, né?
o que está escrito aqui. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra será sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem que seria ele o Cristo. Aí depois aconteceu, né? O filme não mostra isso, mas logo depois Jesus prediz a sua morte e ressurreição, aí Pedro repreende, Jesus chama de Satanás, aí Jesus pega, 6 dias depois, Jesus pega Pedro, Tiago Maior e João e o leva até o Monte Hermon, e lá ocorre a transfiguração, aí Elias e Moisés aparecem com ele lá em cima do Monte Hermon, aí depois eles descem do monte, acontece aquele episódio lá com o menino endemoniado, o pai implorando e tal. Então eu falei sobre isso quando fui para Praia Grande, gravei um vídeo lá em Praia Grande falando desse episódio, logo após a confissão de Pedro, que Pedro, logo em seguida, logo depois de confessar que Jesus era o Messias, aí Jesus repreendeu Pedro repreendeu Jesus, quando Jesus começou a falar que ia morrer, Pedro repreendeu, Jesus chamou de Satanás, aí depois Jesus pegou Pedro, Tiago Maior e João, levou até o Monte Hermon, lá teve a transfiguração e tal. Aí mais pra frente, dessa vez no capítulo 18, versículos 21 a 22, é o trecho que fala de Pedro perguntando para Jesus a respeito do perdão. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pegará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Inclusive, houve um erro no roteiro do filme, Jesus para mim fala 77 vezes. Só que 7 vezes 7 é 70 vezes 7 é 490. Só que o roteirista do filme errou. Colocou 77 vezes, depois falou 70 vezes 7. Então aí corrigiu depois, só que o roteiro errou. Falando primeiro 77 vezes, depois 70 vezes 7, mas 70 vezes 7 é 490. Mas aí Jesus remendou: não tem limite, assim, o perdão tem que ser contínuo, né? Porque 7 é o número da perfeição. Então aí no filme mostra, o filme termina com Pedro indo até Mateus, perdoando Mateus. Então eu acredito que na 4ª temporada, né, haverá outros episódios, né, na 4ª temporada, e eu creio que o auge dessa 4ª temporada será a ressurreição de Lázaro. E eu quero só mencionar aqui a ressurreição de Lázaro. Deixa eu ver aqui. Aqui o texto é longo, né? O texto é bem longo, né? Deixa. Então, se você quiser saber sobre a ressurreição de Lázaro, o spoiler da 4ª temporada, porque o auge dessa 4ª temporada será a ressurreição de Lázaro. Então, se você quiser um spoiler do auge da 4ª temporada da série The Chosen, é só ir lá no Evangelho segundo João, capítulo 11, versículos 1 a 40. Peraí. Cadê? 1 a 46, vai. Que fala sobre a ressurreição de Lázaro. Na verdade, a ressurreição é no versículo 44, né? Então, no capítulo 11, versículos 1 a 44, é o spoiler do momento mais do auge da 4ª temporada. Se eu não me engano, a 5ª temporada será a última semana de Jesus, né? Domingo de Ramos até a prisão dele, Getsemane. A 6ª temporada será a morte de Jesus e a 7ª será a ressurreição. Pelo menos foi o que eu entendi. Mas enfim, meu parecer, quer assistir essa série do The Chosen? Assista. Muitas pessoas estão conhecendo Cristo, estão tendo encontro real com Jesus Cristo por meio dessa série. Então eu incentivo você. Eu não sei se eu conseguiria assistir, né? Porque existe tanta porcaria, tanta
tanto traste sendo divulgado aí, tanta série podre que não tem, assim, um conteúdo terrível. Então, se você quiser assistir a série The Chosen, assista. O estúdio que produziu essa série é o mesmo que produziu O Som da Liberdade. Que O Som da Liberdade deveria ser o vencedor do Oscar desse ano. Infelizmente não foi. Por pura pressão da militância de esquerda. E com certeza Hollywood está envolvida até o pescoço com tráfico humano. Então por isso que eles não quiseram que o filme Som da Liberdade estivesse... nem no Globo de Ouro. O filme Som da Liberdade não foi indicado no Globo de Ouro, não foi indicado ao Oscar. Então, porque realmente a Hollywood está envolvida até o pescoço com o tráfico humano. Ninguém tem isso na minha cabeça. E também por pressão da militância esquerda, né? Porque começaram a difamar o Tim Ballard, dizendo que ele tinha má conduta sexual, desmentindo tudo que o Tim Ballard disse a respeito das denúncias, né, do tráfico humano, né? Ele salvou muitas vidas, muitas crianças, enfim. Se você quiser assistir a série The Chosen, assista. Eu incentivo você a assistir. Eu não sei se eu conseguirei assistir a quarta temporada. Parece que tem um aplicativo da Angel Studios que dá para baixar. Você pode assistir os episódios da série pelo aplicativo. A série está disponível também na Netflix. Netflix tem muita tranqueira, tem muita porcaria, mas graças a Deus, pelo menos The Chosen, ela tem no catálogo. Logo no começo, quando surgiu a Netflix, ela tinha uma série chamada A Bíblia. Então, o Silvio Santos se interessou, né? Inclusive o Silvio Santos ganhou a assinatura vitalícia da Netflix por ele divulgar a série A Bíblia. Foi uma das primeiras séries da Netflix. Só que a Netflix começou a colocar tanta porcaria no catálogo, tanta tranqueira. Mas acho que no ano passado, se não me engano, eles colocaram The Chosen. Todas as 3 primeiras temporadas do The Chosen estão lá na Netflix. E agora a quarta também. Então, se você quiser assistir The Chosen, assista. Muitas pessoas estão conhecendo a Bíblia. Muitas pessoas estão se convertendo por meio dessa série. É claro que você não deve idolatrar o Jonathan Roumie, achando que ele é Jesus. O próprio Jonathan Roumie, que é católico, o Jonathan Roumie é católico. Ele não é cristão evangélico, é católico. O próprio Jonathan Roumie reconheceu que ele não é Jesus. Ele não é Jesus. As pessoas vão atrás dele esperando que ele cure, que ele faça isso, que ele faça aquilo, mas o próprio Jonathan Roumie fala: eu não sou Jesus, eu sou um ator que faz Jesus. Então o Jonathan Roumie é humilde o suficiente para reconhecer que ele não é Jesus, que ele é só um intérprete de Jesus. Então ele não tem a pretensão de tomar o lugar de Jesus. Mas é muito perigoso quando você passa a sonhar com o Jonathan Roumie, você coloca o Jonathan Roumie como se fosse o próprio Jesus, mas não é. Jonathan Roumie é só um autor. O autor que interpreta Jesus, assim como o Dudu Azevedo, assim como o outro lá do Jesus de Nazaré, né? Esqueci o nome do ator agora. Tem um outro, o Jim Caviezel, né? Que é quem interpretou Jesus no filme Paixão de Cristo. Então os atores que interpretaram Jesus até hoje são apenas atores, não são Jesus. Então, se você quiser colocar a imagem de Jesus, né, procure seguir o que está na Bíblia. Eu acredito que o que mais se aproxima de Jesus é o Dudu Azevedo, o Jonathan Roumie, talvez o Jim Caviezel, né? São os que mais se aproximam de Jesus. O ator do Jesus de Nazaré tinha olhos verdes, então ele já era um perfil diferente. Mas acho que os 3 atores que melhor interpretaram Jesus, na minha opinião, foram Jonathan Roumie, Dudu Azevedo e Jim Caviezel. Então, se você quiser assistir a série The Chosen, assista. Eu incentivo você a assistir. Não sei se eu conseguirei assistir a 4ª temporada, mas eu posso garantir que o auge dessa 4ª temporada será a ressurreição de Lázaro. Então, se você gostou desse vídeo, curta, ative seus favoritos, inscreva-se no meu canal, Deus abençoe, divulgue essa série para as pessoas estarem pesquisando.